Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live. Que alegria ter vocês aqui hoje. Bom, eu quero começar com uma pergunta que talvez pareça ser simples, mas que carrega em si uma profundidade imensa. O que é realmente sentir? O que é essa experiência humana de carregar mundos internos que nem sempre se alinham com o que vemos aí fora? Em uma era de hiperconexão, paradoxalmente, nunca nos sentimos tão sós em nossas dores. Parece que o mundo gira rápido demais e as expectativas se multiplicam, enquanto nossas almas, por vezes, parecem diminuir em silêncio. Hoje, vamos mergulhar em dois estados mais universais e, ao mesmo tempo, mais incompreendidos da nossa experiência humana: a depressão e a ansiedade. Não como fraquezas, mas como fenômenos complexos, reais e, acima de tudo, tratáveis. Vamos falar sobre ciência, sobre a mente, sobre o corpo e, sim, vamos falar sobre a alma e a profunda conexão espiritual que pode ser um farol em meio à escuridão e à velocidade. O objetivo aqui do Destrave Emocional é trazer luz, desmitificar e oferecer caminhos. Caminhos que são cientificamente validados e profundamente humanos. Então, convido você a abrir seu coração, a sua mente, para essa conversa essencial. Fique aqui conosco, pois a jornada de hoje pode tocar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Então, vamos começar com a depressão. Por muito tempo ela foi tratada como drama, falta de fé ou fraqueza de caráter. Mas eu quero deixar algo muito claro desde o início. A depressão não é apenas tristeza. E aqui a autoridade científica é inquestionável. A OMS, Organização Mundial da Saúde, a reconhece como uma das principais causas da incapacidade no mundo. Isso não é a minha opinião. É um fato médico. Imagina uma dor que não deixa hematomas invisíveis, não deixa feridas, que não se manifesta em febre, mas que corre por dentro, lentamente e silenciosamente. Às vezes ela começa como um cansaço que não passa, uma exaustão que o sono não resolve. Às vezes é a perda daquele prazer nas pequenas coisas que antes nos faziam sorrir. O aroma de um café, um abraço de uma pessoa que você ama, um dia de sol. Onde antes havia planos e sonhos, um silêncio se instala na mente. Como essa dor chega tão silenciosamente? Ela não grita, a depressão sussurra. A depressão se infiltra, começa com pequenos desânimos que parecem passageiros, tipo assim, eu tive um dia ruim, eu estou preocupado demais, não estou dormindo muito bem. Mas aos poucos, a apatia toma conta. O que antes era fonte de alegria se torna insípido. A vontade de socializar diminui, o sono se desregula, ou se dorme demais, fugindo da realidade, ou não se dorme nada. O apetite muda, se come pouco ou compulsivamente. E o mais perigoso é a gente achar que começa a acreditar que é assim mesmo, que faz parte da personalidade, quando na verdade é o corpo e a mente estão adoecendo. E como isso afeta o nosso ser do físico ao mental? Aqui a ciência nos dá respostas surpreendentes. No cérebro, a depressão está intimamente ligada às alterações neuroquímicas. Há uma redução na disponibilidade de neurotransmissores cruciais para o bem-estar, como a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Essas substâncias são a base da nossa motivação, energia e prazer. Quando elas estão em desequilíbrio, é como se as cores da vida se desbotassem. Estudos de neuroimagem mostram que áreas do cérebro, como o hipocampo, que é o da memória,
A amígdala, que é das emoções, e o córtex pré-frontal, que é da tomada de decisões, podem apresentar alterações. Já o estresse crônico, por exemplo, eleva o nível de cortisol, o famoso hormônio do estresse, que em excesso pode prejudicar o seu sistema imunológico e até gerar inflamações no corpo. E o corpo físico? O corpo físico ele não mente. Ele fala. Ele manifesta o que a alma tenta silenciar. Dores musculares sem explicação, aquela fadiga constante, problemas digestivos, enxaquecas, alterações hormonais. Isso é a somatização. Muitas doenças físicas podem ter a sua raiz em uma mente sobrecarregada, um coração cansado, um silêncio interno que foi ignorado. Esses exemplos, gente, eu tenho que deixar claro, por exemplo, imagine um filtro de barro. Você tem um filtro de barro em casa? Imagine um filtro de barro. Ele tem duas partes, né? A parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima, gente, é como fosse a sua mente. O seu cérebro é a vela. E essa parte, o bojo, é os seus corpos sutis. O seu corpo energético, o seu corpo astral. Então, ele vai enchendo, desde a sua infância, vai enchendo ali, vai caindo as informações, as suas crenças limitantes, o que aconteceu na sua vida, na sua infância, tudo que você aprendeu, todas as informações que passam, tudo que você aprende hoje, vai enchendo esse bojo e vai sendo filtrado pelo seu cérebro e vai pingando embaixo no seu corpo. E muitas vezes não damos vazões, não abrimos a torneira e esse seu corpo vai enchendo, enchendo, enchendo até transbordar. Então, como reconhecer os sinais que ficam atento, que ficam em você? Se você alguém próximo pode apresentar tristeza persistente por mais de 2 semanas, perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram prazerosas, um cansaço constante, mesmo após repouso, alterações significativas no seu apetite e no seu sono, um sentimento de inutilidade, de culpa excessiva e desesperança, dificuldade de concentração e memória, irritabilidade ou agitação. E no nível mais grave, pensamentos de morte ou suicídio. Aqui a busca por ajuda é emergencial. Esses sinais podem aparecer de forma sutil. Não espere que passe sozinho. Quanto antes for reconhecida, melhor a chance de recuperação. Alguns meses atrás, eu me apareci numa situação próxima a isso. Eu comecei a sentir assim, uma falta de sono, uma falta de vontade de fazer as coisas, me sentia inútil, mesmo fazendo muitas coisas. E numa determinada noite que eu estava em insônia, eu como senti um vazio profundo, um oco aqui no plexo solar. Isso foi aumentando, foi me incomodando, porque começava o dia inteiro, ficava como se tivesse um buraco mesmo. E eu senti que minha energia estava sendo sugada. A um ponto de um dia que eu pensei que realmente eu ia embora, que eu ia morrer. Então, imediatamente eu procurei ajuda. E como eu fui tratado rapidamente, e quando voltei ao meu estado normal de equilíbrio, eu percebi que o resultado do que eu estava fazendo era o suficiente e que eu precisava simplesmente parar, pensar e voltar para dentro de mim e me recuperar. Foi o que eu fiz. Agora eu quero ouvir agora eu quero ouvir você que nos está assistindo. Se você já se sentiu cansado, sem motivo aparente, ou percebeu a perda de interesse em algo que você amava, o que mais te chamou a atenção nessa descrição da depressão? Qual desses pontos te fez pensar? É exatamente isso que eu estava sentindo. Deixe seu comentário aqui no chat. Eu quero ouvir a sua opinião, o seu ponto de vista. Já se a depressão é a dor silenciosa que corrói por dentro, a ansiedade é o desejo acelerado da alma. Uma palavra curta, mas que carrega em si uma inquietação avassaladora, que invade nossos pensamentos, acelera o nosso coração, encurta a sua respiração,
mesmo quando tudo aparece que está tudo bem. A ansiedade é o resultado de uma mente que corre mais rápido que a vida. É quando o nosso corpo está no presente, mas a nossa alma já está tentando resolver o amanhã. É a antecipação do futuro como se hoje não fosse o suficiente. Não há apenas um sentimento, mas uma profunda desconexão entre o tempo interno e o tempo divino. Aquele que nós chamamos para a presença, para o agora. Como nos tornamos pessoas ansiosas em um mundo tão veloz? Bem, vivemos na era da velocidade. A internet nos dá respostas em segundo. Já o delivery traz comidas em minutos. E as redes sociais nos mostram tudo para ontem. Isso nos ensina, sem perceber, que esperar é perda de tempo. Que se não formos rápidos, alguém vai passar na nossa frente. E assim cultivamos uma ansiedade coletiva. Queremos tudo para ontem, inclusive a paz. Imagine, é como se você estivesse numa estação de metrô, no horário de rush, e o metrô passa rapidamente, como fosse a sua vida, rapidamente. Você precisa rapidamente chegar ali e pular e entrar, porque todo mundo vai passar na sua frente, senão você vai ficar para trás. Isso é a ansiedade na nossa vida. Mas a raiz da ansiedade, muitas vezes, é a nossa fome por controle. É o desejo incessante de garantir que tudo dará certo. Agora, do nosso jeito, na nossa hora. Tornando-nos pessoas impacientes. Interrompemos conversas, não escutamos até o fim. Porque a nossa mente já está elaborando respostas, fugindo do estado de presença. Reconhecer-se como uma pessoa ansiosa é um ato de humildade. É perceber que, embora estejamos vivos, muitas vezes não estamos presentes. É admitir que temos medo de esperar porque temos medo de perder. Essa é uma reflexão poderosa sobre a nossa condição humana. Então, como reconhecer a ansiedade em nós? Bem, ela se manifesta de formas diversas e nem sempre em um ataque de nervo. Observe seus hábitos. Vamos ser sinceros. Você checa o celular compulsivamente, mesmo sem notificações? Você fica irritada quando algo atrasa, mesmo por poucos minutos? Você tem dificuldade de ouvir alguém até um fim sem interromper? Você sente seu coração acelerar diante de algo simples, como uma ligação inesperada, um bater na porta? A ansiedade se infiltra no cotidiano, no estresse ao dirigir, no engarrafamento, na insônia silenciosa, na sua mente que nunca silencia, criando cenários catastróficos do futuro. E como ajudar alguém com ansiedade? Bem, o acolhimento é fundamental. Dizer relaxa para uma pessoa ansiosa é como dizer anda para uma pessoa com a perna quebrada. Não funciona. Em vez disso, diga: eu estou com você. Você quer conversar sobre o que você está sentindo? O acolhimento é um remédio invisível. E de forma prática, primeiro você pode ajudar. Ajude a pessoa a respirar. Literalmente a respirar. Uma técnica simples, como a respiração 4-7-8. Você inspira com 4 segundos, segura 7 segundos e expira com 8 segundos. Isso tem respaldo científico e ajuda a reduzir a atividade do seu sistema nervoso simpático. Faça isso junto com a pessoa. Segundo, convide para o agora, para o estado de presença. A ansiedade, gente, mora no futuro. Já o estado de presença é o antídoto. Convide a pessoa para pequenas experiências sensoriais. Sentir o aroma de um café, de um chá, ouvir o som da chuva, tocar uma planta, isso reconecta o corpo com a mente presente.
Terceiro, seja um canal de paz, não de pressa. Fale com a alma, olhe nos olhos, não apresse as respostas. O seu ritmo cura. Como dizia um grande mestre, Jesus nunca teve pressa, mesmo quando todos queriam que ele corresse, ele sabia que a paz não estava no tempo, estava no centro. Pensando na sua vida ou na vida de alguém que você observa, em um mundo tão acelerado, qual dos hábitos ou sentimentos relacionados à ansiedade mais ressoa com a sua experiência? Conte aqui no chat. Eu quero ouvir a sua opinião. Agora que compreendemos a complexidade da depressão e da ansiedade, vamos falar sobre os caminhos. Porque sim, a cura ela é possível. Ela é multifatorial, uma tapeçaria tecida em ciência, compaixão e, para muitos, uma profunda conexão espiritual. Tanto para a depressão quanto para a ansiedade, há passos fundamentais, cientificamente validados e profundamente humanos. Primeiro, vamos lá, o acolhimento e escuta ativa. O poder de ouvir com empatia é um antídoto contra o desespero. A presença, mesmo silenciosa, cura. Porque a depressão, ela se isola, a ansiedade quer afastar. Já a conexão, o estado de presença, este é o elo. Segundo, a ajuda profissional é fundamental. Psicoterapia, especialmente a terapia cognitiva, o TCC, e em muitos casos medicação, são tratamentos de primeira linha. Psicólogos e terapeutas são aliados fundamentais, porque a ciência, gente, ela nos oferece ferramentas poderosas. Terceiro hábito, rotina e estrutura. Manter horários para dormir, comer e se movimentar ajuda o corpo e o cérebro a retomar seu ritmo natural. Pequenas estruturas trazem grandes resultados. Quarto item, a atividade física, não tem como fugir. O exercício regular, mesmo que leve, aumenta os níveis de dopamina e serotonina. Caminhar, dançar, se alongar, tudo conta. É a química do bem-estar agindo ao seu favor. Quinto item, contato com a natureza e luz solar. Exposição à luz solar estimula a produção de vitamina D e regula o ciclo circadiano, impactando positivamente o seu humor. Sexto, alimentação consciente. Alimentos ricos em ômega 3, triptofano, magnésio, vitaminas do complexo D ajudam na produção de neurotransmissores. Evitar excesso de álcool e de açúcar também é fundamental, porque o seu corpo é o seu templo. Sétimo, propósito e pequenos objetivos. Depressão e ansiedade podem roubar o seu sentido da vida. Já pequenas metas, como cuidar de uma planta, escrever um diário, aprender algo novo, arrumar um guarda-roupa, ajudam a reconstruir esse sentido aos poucos. Mas agora eu quero dar um peso significativo à dimensão espiritual. Ela não é apenas o item nessa lista. É uma lente de aumento através da qual a compreensão e a cura são abordadas. Para quem vive a ansiedade, entenda que ela é, no fundo, um pedido da alma por segurança. E a segurança mais profunda não está no controle que tanto buscamos, mas na confiança. Confiança em si mesmo, acreditar em você, acreditar na vida, no que chamamos de Deus, acreditar no universo, na centelha divina. Espiritualmente, a ansiedade pode ser o sintoma de uma fé cansada, de quando acreditamos que precisamos carregar tudo sozinho. Mas quando aprendemos a entregar, a confiar e a acreditar, algo se transforma. Não é sobre fingir que está tudo bem. É sobre aprender
a não andar sozinho com o que não está tudo bem. É sobre transformar a pressa em presença, a presença em oração, em meditação, em gratidão. Para ambos os casos, a espiritualidade e a conexão interior, independente da religião, através de práticas como oração, meditação, respiração consciente e gratidão diária, ajuda-nos a reconectar com um sentimento maior, a encontrar o centro, uma paz que excede todo o entendimento. Elas nos lembram que a segurança não está em ter todas as respostas, mas em ter fé na jornada e nossa capacidade de superá-la com apoio. Bom, gente, diante de tudo que falamos sobre esses caminhos de cura, que envolve a ciência, o corpo, a mente e o espírito, qual deles você sente que mais precisa se desenvolver em sua vida hoje para encontrar paz e equilíbrio? Compartilhe sua reflexão aqui no chat. Bom, gente, chegamos no final da nossa conversa de hoje. E a mensagem mais importante que quero deixar gravada em cada um de vocês é esta: a cura é possível. Depressão e ansiedade são tratáveis. Mesmo quando parece não haver saída, ela existe. E ninguém, absolutamente ninguém, precisa enfrentar isso sozinho. Há um mundo de pessoas, terapeutas, saberes, práticas e uma força interior e espiritual disponível para acolher, guiar e transformar essa dor. Falar sobre o que você sente, buscar uma ajuda profissional, um psicólogo, um terapeuta, é o passo mais corajoso que você pode dar. Não é sinal de fraqueza, é um sinal de força. Há vida depois da depressão. Há paz depois da ansiedade. Uma vida mais leve, mais consciente, mais conectada com a essência de quem você realmente é. Com amor, consciência e humanidade e com a fé na nossa capacidade de superação, é assim que enfrentamos a depressão e a ansiedade. Juntos. Agora, se pudermos resumir a mensagem desta live em uma única palavra para levar em seu coração hoje, qual seria essa palavra para você? Pense nela, sinta e deixe guiar seus próximos passos. Bom, gente, o Destrave Emocional é um programa profundo de transformação pessoal e espiritual, que tem como principal objetivo libertar você das amarras emocionais e das memórias de sua vida que ainda bloqueiam o seu crescimento. Através de uma abordagem terapêutica e acolhedora, você será conduzida a mergulhar em sua própria trajetória, especialmente nas marcas da infância, nos padrões emocionais repetitivos, para ressignificar as experiências que ainda te impedem de viver o seu verdadeiro potencial. Esse processo não é apenas sobre entender o passado, mas é sobre libertar de ciclos de dor, de insatisfação crônica e de autossabotagem para enfim reconectar com a sua essência de reconstruir uma nova identidade mais consciente e leve e autêntica. O Destrave Emocional é um chamado para quem está pronto para deixar para trás a antiga história e se tornar a melhor versão de si mesmo, com clareza, liberdade e força interior. Bem, gente, eu sou muito grato pela sua presença, pela sua abertura e pela sua participação e pelo seu tempo. Se essa live te tocou, você de alguma forma, por favor, compartilhe. Você pode estar ajudando alguém que precisa ouvir isso hoje. E lembre-se, você não está sozinha. Respira. Ainda tem beleza nesse momento. Que a paz esteja com cada um de vocês. Muito obrigado e até a próxima.